Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Geometria Analítica e Cálculo Vetorial. Eu sou o professor Reginaldo e nós estamos na parte 2 que trata da geometria espacial. O tema da aula de hoje é o produto vetorial. Nessa primeira parte, nós vamos definir o produto vetorial e vamos calcular o produto vetorial dos vetores da base canônica. Depois dessa aula, você vai ser capaz de definir o produto vetorial, fazer a interpretação geométrica do produto vetorial e calcular o produto vetorial de alguns vetores bem simples. Então, pegue seu papel e lápis que vamos começar. Até o momento, tudo que a gente tinha no plano, a gente conseguiu fazer um análogo no espaço. A definição de vetores, soma, multiplicação por escalar, o produto escalar em si, tudo isso tem uma similaridade com o plano. A gente generalizou do plano para o espaço. O produto vetorial é o primeiro objeto que não tem um correspondente no plano. Diferente do produto escalar, que você pega dois vetores e o produto dá um número, por isso chama produto escalar, aqui o produto vetorial a gente vai pegar dois vetores e o produto que a gente vai definir vai gerar um novo vetor. Vamos ver a definição para a gente entender melhor. A definição é a seguinte: sejam U e V vetores no espaço. O produto vetorial de U por V, designado por U vezes V, com esse vezes aqui, em vez do vezes com ponto que a gente usou para escalar, é o único vetor do espaço que satisfaz as seguintes condições. Então, essa definição, a primeira coisa que ela está dizendo é que o produto vetorial entre dois vetores, o resultado é um vetor. Se ele é um vetor, eu tenho que ter três características. Eu tenho que ter o comprimento desse vetor, a direção e o sentido. E essas características vão ser dadas agora. O comprimento é a norma desse vetor, definido por norma de U, norma de V, seno de θ, onde θ é o ângulo entre U e V. No produto escalar, trocando seno por cosseno, isso aqui vira o produto escalar, que é o número. Aqui, esse daqui com o seno vai representar o comprimento do vetor U vezes V. A gente vai ver daqui a pouco o significado geométrico disso. A direção é ortogonal a U e V simultaneamente. Então, esse vetor U vezes V, ele vai ser ortogonal a U vezes V. Isso vai dar a direção. E o sentido é dado pela regra da mão direita, que a gente já viu, mas a gente vai rever aqui. Então, agora aqui vamos explicar geometricamente o que significa isso. Geometricamente, a norma de U vezes V representa a área do paralelogramo formado pelos representantes dos vetores U e V com a mesma origem. Lembra que o produto escalar ele está relacionado com o ângulo entre vetores. Então, o produto vetorial, geometricamente, ele vai estar relacionado com a área do paralelogramo formado por U e V. Vamos ver cada uma dessas coisas com calma. Aqui eu desenhei os vetores U e vetores V genérico e eu quero encontrar o vetor W, que é U vezes V, produto vetorial entre U e V. A gente já sabe que a norma de W é dada pela norma de U vezes a norma de V vezes do seno do ângulo entre eles. Lembrando que o ângulo entre dois vetores é o menor dos ângulos. A gente tem dois ângulos, tem esse daqui e esse. O ângulo entre esses dois vetores é o menor, que é esse daqui. E aí agora a gente tem que, dado que a gente tem um comprimento, basta você conhecer o comprimento de cada um, norma de U, norma de V, e o seno do ângulo entre eles. Agora a gente tem que determinar a direção. A direção é dada da seguinte forma: W ele tem que ser perpendicular aos dois ao mesmo tempo, ou seja, ele tem que estar na direção dessa reta aqui, ó. Essa reta, que é perpendicular a ambos os vetores, dá a direção do W, ou seja, o W ele tem que ter um representante morando nessa reta. Ele pode ter o sentido para cá ou para cá. Como é que a gente vai determinar o sentido? Pela regra da mão direita. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua mão direita, colocar os dedos apontando na direção do vetor U e girar na direção do vetor V. Da seguinte forma, ó, põe os dedos na direção do U e gira na direção do vetor V. O seu dedão ele vai apontar, vai dar o sentido do vetor W. Então, agora, para marcar o W, você pega o comprimento, vamos supor que esteja aqui, e está nessa reta, deu a direção e o sentido é para cima. Esse é o vetor W, que é U vezes V. Bem simples, né? Agora, vamos ver por que a norma do vetor U vezes V representa a área do paralelogramo formado por U e V. Bem, o paralelogramo é esse daqui, ó. Você prolonga os dois vetores e você ganha esse paralelogramo aqui. A área desse paralelogramo eu vou chamar de A,
que é base vezes a altura. A base eu vou tomar como sendo o comprimento do vetor u. Então, a base é norma de u. A altura, ela é dada aqui, né? Ó. A altura, ela é dada aqui assim. Para ficar melhor o desenho, vou desenhar esse paralelogramo olhando de cima. Imagina que a gente está olhando daqui de cima aqui, ó. Certo? Então, a gente vai ver a figura dessa forma aqui. Você vai ver o V aqui. Você vai ver o U aqui. E aí, a gente prolonga o paralelogramo. Pronto, aqui é o teto. Então, aquele desenho que eu fiz ali é exatamente esse daqui. E essa daqui é a altura H. E essa daqui vai ser a minha base, que é o comprimento de U. Aí, o que vai ser a altura? A altura, a gente sabe, como a gente conhece esse valor aqui desse ângulo, que é θ, e o comprimento desse vetor aqui, que é norma de V, então a gente sabe que cateto oposto, H, sobre a hipotenusa, norma de V, que aqui a gente tem um triângulo retângulo, isso vai ser seno de θ. Então, daqui a gente tira que H é norma de V, seno de θ. E isso a gente joga para cá, então você tem que a área é norma de V, V seno de θ, que é exatamente o que a gente definiu como sendo a norma de U vezes V. Então, com isso, a gente tem a nossa definição do produto vetorial, como construir o comprimento, a direção e o sentido, e que, geometricamente, isso daqui representa a área do paralelogramo. Agora, vamos trabalhar alguns exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte: vamos calcular o produto vetorial desses vetores aqui. Esses vetores aqui, I e J, K, são os vetores da base canônica, ou seja, são esses vetores aqui. Ó. O vetor I é o vetor 1, 0, 0. O vetor J é o 0, 1, 0. E o vetor K é o vetor 0, 0, 1. Ou seja, se você tiver um sistema de coordenadas x, y e z, o vetor I é esse vetor aqui. Esse é o vetor I, onde aqui é 1, né? O vetor J vai ser esse daqui, um representante para ele, né? Aqui também é a coordenada 1, esse é o vetor J. E o vetor K vai ser esse daqui. E o que a gente quer calcular é o produto vetorial a cada dois pares de vetores desse. Vamos lá dar uma olhada. Aqui a gente está dizendo o seguinte: I vezes J é K, J vezes K é I, K vezes I é J. Isso dá para memorizar tudo isso daqui olhando para essa figura aqui. Quando eu faço I vezes J andando nessa direção, ó, no sentido anti-horário, I vezes J vai dar K, como está escrito aqui. J vezes K vai dar I. E K andando até I vai dar o J. Quando você inverte, vai inverter o sinal. A gente vai ver isso. Olha só, o J vezes I é o menos K, porque eu estou andando do J na direção contrária dessa seta. J vezes I tem que dar o menos K. Aí vai aparecer o sinal de menos. A gente está indicando por esse desenho aqui, andando no sentido contrário da seta. Ó, se eu andar de I para cá, vai dar o J. Só que como eu estou andando no sentido contrário da seta, vai ser o menos J. E se eu andar de K até J, eu estou andando no sentido contrário, vai dar o menos I. Bem fácil de memorizar. Mas vamos ver como que a gente faz isso, como que a gente prova isso daqui usando a definição. O primeiro que eu quero fazer é o I vezes o J. Então, eu vou redesenhar esses vetores aqui para eu poder aplicar a regra da mão direita. Aqui é o vetor I, aqui é o vetor J. O vetor I vezes J tem que ser perpendicular aos dois. Portanto, obviamente, ele está no eixo Z, né? Porque é o eixo que é perpendicular aos dois. Agora, vamos usar a regra da mão direita. Colocando a sua mão direita com os dedos na direção do vetor I e girando na direção do vetor J, o seu dedão fica apontado para cima. Então, obviamente, o sentido do vetor I vezes J vai ser para cima aqui, nesse caso, né? O Z ele está com a direção positiva para cá. Agora, aqui é um comprimento. O comprimento de I vezes J vai ser o comprimento de I vezes o comprimento de J
vezes o seno do ângulo entre eles. Qual é o ângulo entre eles? 90. Então, seno de 90 graus. Comprimento de cada um deles é 1. Se você fizer a norma disso, você vai ver que é 1. 1 vezes 1 é 1. Seno de 90 é 1. Então, o comprimento desse vetor é 1. E a gente sabe que a direção, o sentido, vai ser para cima. Então, se eu andar nessa direção e nesse sentido com o comprimento 1, esse cara vai dar exatamente o K. Então, I vezes J, pela definição, é igual a K, ao vetor K. De forma análoga, você faz os outros. Por exemplo, J vezes K. A direção vai ser dada pelo eixo X, porque está 90 graus dos dois. O sentido, se você fizer pela regra da mão direita, você vai colocar os seus dedos apontando para cá e girar no sentido do K. Você vai ver que o seu dedão vai ficar no sentido do X. Então, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor I, né? Ou seja, J vezes K tem a mesma direção e o mesmo sentido do I. E como o comprimento desse é 1 e o ângulo entre eles também é 90, pelo mesmo argumento, o comprimento desse cara é 1. Então, ele só pode ser o I. A gente fez esse e fez esse. Analogamente, você faz todos os outros. A única coisa que vai diferir aqui, quando você estiver fazendo esse daqui, você vai ver que a regra da mão direita vai te dar o sentido contrário do K. Somente isso. E essa figura aqui é para ajudar a lembrar. Com a definição, a gente conseguiu calcular o produto vetorial desses vetores da base canônica, que são vetores mais simples. Para a gente calcular o produto vetorial de vetores mais gerais, a gente precisa de mais propriedades. Na verdade, a gente vai precisar de encontrar as coordenadas do produto vetorial sabendo as coordenadas dos dois vetores. Mas isso a gente vai deixar para as próximas aulas. A gente vai encerrar essa aula por aqui. Como a gente tem pouco conteúdo, não vou deixar nenhum exercício. O exercício vai ser refazer isso daqui, cada um desses casos aqui de produto vetorial para trabalhar a definição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.